Você sabia que o diabo ele tem estratégia para destruir a minha e a sua vida? E ele sempre está querendo fazer isso acontecer. Vem comigo nesse vídeo e nós vamos descobrir sobre essas estratégias. Enraizados, seja bem-vindo, eu sou o pastor Wellington Oliveira e é bom ter você aqui. Eu já quero agradecer por você estar aqui. O tema principal desse vídeo hoje é as 7 estratégias que o diabo quer usar para destruir a minha e a sua vida. E sem mais delongas, eu já quero começar pela primeira. A primeira é Satanás, ele mente. Ele é o pai da mentira. Talvez você está cansado de ouvir essa frase, mas ela é bem verdade. Ele quer usar a mentira para destruir a minha e a sua vida. Lá em João 8,44, Jesus vai dar paternidade para o diabo sobre isso. E a primeira aparição dele em Gênesis 3, ele vai dizer para a mulher, com seus lábios mentirosos, é assim que disse Deus? Ou seja, ele quer botar uma dúvida na mulher. Então ele quer usar, e ele tem usado essa estratégia. E a gente precisa combater ela com a verdade da palavra de Deus. A gente precisa estar atento, porque ele jamais vai falar a verdade. Ele vai sempre falar mentira. E ele vai falar, às vezes, uma mentira com roupagem de verdade para poder enganar, para poder cumprir os propósitos e a essência do coração dele, que é enganoso. E eu já tenho certeza que esse tópico ele já merece a sua inscrição no canal. Então mete o dedo aí nessa inscrição e ative para não perder nenhum conteúdo que traz crescimento para a sua vida. A segundo tópico é, ele cega a mente dos incrédulos. A Bíblia vai nos afirmar que o Deus desse século, ele cegou o entendimento de muitos para que a luz do Evangelho não resplandeça. Olha que coisa interessante, mesmo as pessoas vendo os milagres, vendo os fatos, com tantos milagres que tem nos dias de hoje, elas ainda não conseguem acreditar no tesouro do Evangelho. O diabo ele cegou o entendimento dessas pessoas para que ela não conheça a luz do Evangelho, a salvação. E o terceiro tópico que eu quero falar com você é, ele se esconde atrás de uma fantasia de luz e justiça. Olha que coisa interessante. Lá em 2 Coríntios, capítulo 11, do versículo 13 ao 15, Paulo vai dizer, algumas pessoas se identificam como apóstolo sem realmente ser apóstolo. E aí ele vai explicando, o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. E não é muito, pois os que são próprios seus ministros também fazem o quê? Se transformam em ministros da justiça. Olha que coisa interessante. Em outras palavras, Satanás, ele tem servos que professam uma quantidade suficiente da verdade para entrar na igreja, para tentar me enganar e te enganar. E dentro da igreja, eles querem ensinar essas doutrinas de demônio. E o como que nós temos visto isso nos dias de hoje. Jesus ele vai dizer que essas pessoas são lobos disfarçados em peles de ovelha. Então tem roupa de crente, tem cara de crente, tem costume de crente, mas não nasceram de novo, não tem nada a ver com crente. Eles simplesmente querem destruir o rebanho de Deus. Então eu e você precisamos pedir a Deus o discernimento da sua palavra, o discernimento para perceber essas armadilhas de Satanás. A quarta estratégia que ele vai usar é Satanás opera sinais e prodígios. Olha só como ele é astuto, a estratégia para destruir. Ele vai tentar fazer os teus sinais, os prodígios dele, para poder levar as pessoas para ele. Os sinais e prodígios da mentira. E isso é muito interessante, porque algumas traduções ela vai trazer falsos sinais e prodígios. Mas o que isso quer dizer? São sinais mentirosos. Tem um ditado mundano muito interessante, que o diabo ele dá com uma mão e ele tira com as duas. Eu não sei se você ouviu esse ditado, mas é bem verdade. Ele faz falsos sinais, ele faz falsos milagres para enganar muitos, para que as pessoas se apeguem nos sinais, se apeguem nos milagres e ficam cegas naquilo dali, tendo a sua vida dirigida apenas por sinais, apenas por milagres. Então tem muitos sinais que estão acontecendo hoje que não é da vontade de Deus. Lá em Mateus 24 vai dizer sobre isso, que vai surgir muitos falsos cristos, falsos cristãos, falsos profetas, operando sinais e prodígios. Então, se possível, enganando até os próprios eleitos. Eu e você precisamos estar atento nessas estratégias, nesses
truques que o diabo usa para nos afastar da verdade, para que a gente possa perder a nossa confiança, o nosso fundamento na palavra de Deus. Olha só, ele quer trabalhar nisso para que a gente tenha a incapacidade de reconhecer Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Então, se eu fosse você, eu ficava alerta, bem atento nessas estratégias que esse ser tem usado. E eu vou te falar, agora ele está usando, e agora ele está enganando muitos, fazendo falsos milagres, falsas profecias. E a gente tem que ter cuidado para que a gente não caia nisso. Porque se eu e você formos atrás, lá em Mateus, Jesus vai dizer, ó, eu não vos conheço. Apartai-vos de mim. Eu não vos conheço. E o problema não é só os sinais. O problema é o que vem por trás disso, que é o pecado. Então, a quinta estratégia do diabo é Satanás tenta as pessoas a pecar. Olha que coisa interessante. Ele tentou fazer isso com Jesus lá no deserto, mas a sua missão foi mal sucedida. Então, hoje ele tenta fazer isso comigo, com você, para que eu e você atravessamos o mandamento da palavra de Deus, para que eu e você não possamos andar na palavra de Deus. Ele quer apresentar para a gente o pecado como algo bom. Então, ele vai tentar me seduzir, te seduzir. E essa estratégia dele funcionou com Eva no jardim e tem funcionado na vida de muitos. Se nós não atentarmos para a palavra de Deus e não permanecer firme em sua palavra, a astúcia do diabo, ela vai tentar corromper a minha vida, a sua vida, a nossa mente. Por quê? Porque nós somos fracos. Em Cristo nós somos fortes, mas sem Cristo nós somos fracos. A sexta estratégia do diabo é Satanás tira a palavra de Deus dos nossos corações, dos corações das pessoas e sufocam a sua fé. Jesus ele vai contar uma parábola muito interessante, a parábola do solo. Está lá em Marcos, capítulo 4, versículo 1 e 9. E ele vai falar que o semeador ele saiu para semear e ele semeia a semente no caminho. E ele vai dizer que as aves comem e ele começa a explicar o versículo 15. Logo vem Satanás e tira a semeadura. Satanás, ele rouba a palavra, ele odeia a fé, ele odeia quem deposita confiança em Deus. Então, o que ele quer fazer? Ele quer sufocar com riquezas, com pecado e com outra coisa. Paulo expressou sua preocupação com a fé. Lá em Tessalonicenses, ele vai dizer, foi por isso que eu, já não sendo mais possível continuar esperando, eu mandei indagar, eu mandei alguém. Paulo, ele manda um discípulo, porque ele estava temendo que o tentador tentasse a igreja e a igreja ali se desviasse e todo o trabalho de Paulo fosse por água abaixo. Então, aonde está a sua fé? A sua fé precisa estar firmada na palavra de Deus. O seu coração precisa estar em Deus. E a sétima e última estratégia de Satanás é Satanás, ele causa algumas doenças e enfermidades. Certa vez Jesus curou uma mulher, e olha que coisa interessante, essa mulher andava encurvada, ela não conseguia se levantar, endireitar-se. E quando algumas pessoas criticaram Jesus por causa dessa cura, que foi num sábado, e perguntaram por que motivo você curou essa mulher, era sábado, e aí ele fala, essa mulher, ela também é filha de Abraão. E quem trazia ela presa 18 anos ali, naquela curvatura? Era Satanás. Então você está dizendo que existem muitas pessoas que estão doentes e que essas doenças são causadas pelo diabo? Sim. Em Atos 10, 38, Pedro descreveu Jesus como aquele que andou por toda parte, fazendo bem e curando todos, e tirando todos os espíritos oprimidos do diabo que oprimia as pessoas. Então tem gente hoje que infelizmente, às vezes até dentro da igreja, que está lá, mas ainda está sendo oprimido pelo diabo por enfermidade. Então somente porque essas pessoas elas não conhecem a palavra de Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa, Jesus Cristo se fez em carne para destruir todas as obras do diabo. E se você sofre de enfermidade hoje, essa enfermidade é espiritual, eu quero liberar uma palavra para você. Que Deus te livre, que Deus te cure, e que Deus te guarde, e que Deus te abençoe. Eu quero te perguntar, esse vídeo, ele trouxe relevância para a sua vida? Ele trouxe crescimento? Foi bom para você? Então, comenta aqui, deixa o seu comentário nesse vídeo e manda esse vídeo para um amigo, para que ele possa aprender sobre as 7 estratégias do diabo. Até o próximo vídeo enraizado. Tchau e Deus te abençoe.